Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô amigos, um grande abraço aqui em clima animado em mais um podcast Batendo Guizo. Estamos recebendo os nossos convidados de hoje, o ex-secretário da Procuradoria Jurídica de um dos governos passados, de Edgar Bueno, é o advogado Rodrigo Tesser, que vem especialmente de Curitiba, onde está radicado profissionalmente, para esse podcast, né, que nós estamos há horas combinando aí, não dava certo, e para rever os amigos. Já teve na prefeitura, teve na Câmara, já teve por aí tudo, querendo saber o que está acontecendo. Por isso, então, aqui agora, nós vamos bater o guizo para saber um pouco aí do nosso Tesser, que também já passou pela Câmara de Vereadores lá na Procuradoria. E aqui nós estamos recebendo também o Anderson, e que vai dizer o sobrenome, que é meio... Você vai ver, você só perguntou para ele como é seu nome, ele falou Anderson, imagina o sobrenome, né? Vamos ver a surpresa. Mas que nome e sobrenome já conhecidos na cidade aí, e numa área, num segmento, e esse conhecimento que o Anderson adquiriu o leva a ficar animado para buscar ampliar um pouco mais sua participação na seara comunitária, é como eu entendo. E vou perguntar para ele, abrindo o nosso podcast, agradecendo a sua presença, da onde saiu essa ideia de que você pode combinar com o povo, arrumar votos e ser eleito um dos próximos 21 vereadores. Você tem bala na agulha, Anderson? Obrigado pela presença aqui. Miguel, eu que agradeço aí o teu convite, satisfação que estar participando com você desse belo podcast, agora com o companheiro Rodrigo. Aí, na verdade, assim, a ideia, ela não surgiu de mim. Eu sempre penso da seguinte forma: a partir do momento que você tem um projeto político, né, falando, ele tem que não partir de você, ele tem que partir daqueles que precisam. E nesse caso, como eu tenho envolvimento com pessoas com deficiência, trabalhando como ativista das pessoas com deficiência, foi conclamado a partir do grupo que eu participo, das pessoas que eu participo, e junto já veio outros tantos envolvimentos que eu tenho tido dentro da SIC, como vice-coordenador do Núcleo Territorial da Região Sul. Também sou presidente de bairro, sendo presidente da Associação de Moradores do Jardim Santa Catarina, Nélida e São Luís. Então, são vários fatores que unem, e eu tenho certeza que o que mais se precisa hoje na cidade são pessoas que se coloquem à disposição e façam a diferença dentro desse processo de renovação. Já nós espichamos um pouquinho mais a conversa relativamente a cada uma dessas atividades aí citadas, e vamos falar um pouco mais do próprio Legislativo. Mas, meu caro Tesser, essa resposta aqui do nosso Anderson, eu acho que é uma resposta bem elaborada e tal, mas ela não contempla um quesito fundamental, que não só serve para a política, não serve aqui para a nossa atividade na área da comunicação. Ali o Leozinho, que está assistindo aqui também na questão de empresariar, você que é profissional do direito. Se você não tiver uma vontadezinha sua, pode de repente um monte de gente achar que você vai ser o melhor advogado do mundo e você achar que não. Então eu acho que ele, lá no fundinho, brilha um olhinho dele também quando ele fala nisso, tem vontade também, e ele precisa me convencer como eleitor que a vontade é dele, ou eu estou errado. Obrigado pela presença aqui, e pode bater no apresentador à vontade. Miguel, obrigado pelo convite, já de muito tempo, e realmente por eu estar morando em Curitiba ficou um pouco difícil, mas dessa vez deu certo, e quero agradecer porque já te conheço de longuíssima data. O povo também sabe. Trabalhamos juntos. O povo também sabe. Que trabalhamos juntos? Não, que conhece você e quer saber o que está acontecendo na sua vida. Por que foi embora? Por que abandonou Cascavel? Em breve falaremos disso. Agora eu vou responder a tua pergunta. Você fez uma pergunta, você merece uma resposta, Miguel. O Anderson, que deve estar na condição de pré-candidato agora, de fato é preciso ter gana, vontade. É preciso não só ter um grupo que te empurre, ou como a gente diz por aí, que te engravide a cabeça e que te venda uma ilusão, mas o candidato tem que ter, o pré-candidato tem que ter tesão de ir para a rua, de conversar com o povo, de entender o que está acontecendo.
e principalmente saber Você que tem nicho toda a razão. pode render melhor. Eu duvido, Anderson, que você não tenha medido assim, quando o pessoal falou com você, você respondeu e o pessoal se animou, ficou desanimado ou não. Então eu acho que você também está querendo e está buscando, né? E nós queremos aqui desejar êxito, sorte para você nessa jornada. Você pode comentar isso, mas já nos fale do seu sobrenome difícil que você tem ali atrás. Vamos já passar para todos aí. Anderson Daniel Gromowski. Gromowski. Isso é de origem o quê? Não é italiano nem alemão, né? É um misto de polonês com alemão. Meu Deus do céu. Isso dá bonito. Muito bem. É filho de um ex-servidor público, meu pai, Daniel Gromowski. Filho da dona Gisela Ringenberg Gromowski. Se apresenta aí, é bom. Claro. Marido, minha esposa, eles amam a goiana, que agora está aqui em Cascavel. Sim. Então, é esse misto aí. Mas a família está junto com você também. Principalmente. Eu tive todo o apoio da parte deles. No início sempre existe um pouquinho de resistência, até as pessoas entenderem realmente, porque a política, vocês sabem, ela carrega um pouquinho de aversão. A sociedade? Da sociedade em geral. Você já sentiu isso? Ela tem um pouquinho de aversão. É pouquinho, é? Eu estou sendo generoso. Modesto. Tem muito. Modesto. Tem que lutar contra isso também, né? Porque claro. A culpa não é sua, né? Você nunca foi político? Como é que vão enquadrar você se você nunca esteve lá? A grande verdade é que existe uma frase que já é bem decorada, né? A falta de boas pessoas, né? De pessoas que realmente tenham caráter, integridade, idoneidade, é isso que faz a sociedade pensar dessa forma, né? E acho que boas pessoas têm que se colocar à disposição. E quando você falou sobre a gana e a vontade. Não, pera aí, isso a gente não vai deixar passar em branco, o Leozinho. O bom é que você está perto de pessoas experientes, pessoas que têm conhecimento, que no seu caso, tem bagagem. Está aqui o Rodrigo, a gente aprende muito. E aí você já me alertou de algo muito importante. Vocês me alertaram de algo muito importante. Você não expressar esse sentimento. Exatamente. Afinal de contas, a minha convivência política tem sido muito aprendizado. De repente você é modesto, tímido, ou enfim. Mas na política precisa adequar tudo isso aí, né? E é preciso você formar como é que chama? Estereótipo. Estereótipo. Né? Como um pré-candidato, assim, onde o pessoal fala, não, mas esse aí tem condição. Tem pedigree, tem conhecimento, né? E tudo mais. Mas eu acho que já está de bom tamanho esse início e nós queremos avançar. Você não é candidato por quê, meu caro Tesser? Ou pré-candidato? Ou nunca foi? Ou já disputou a eleição? Certamente porque não tenho votos. Se tivesse votos, seria pré-candidato. Mas principalmente porque Mas quem que disse que você não tem voto? Se você nunca desenhou, nunca projetou? Quem não bota o time em campo não tem torcida, não é? Eu nunca botei e pretendo não botar porque estou inserido em um projeto político. Não tenho o traquejo necessário, não tenho o jogo de cintura necessário. E estou inserido num projeto político grande, importante e que me deixa feliz de estar nele, que já adianto aqui que é o do deputado Gugu Bueno, sou assessor dele já faz 8 anos, para além das atividades como advogado, e é um projeto que eu acredito, é um projeto que me satisfaz fazer parte, é um projeto que eu entendo que faz o bem, que busca o bem, então eu não tenho pretensões políticas dentro de um projeto político. Eu me satisfaço muitíssimo bem em sendo um assessor jurídico, em colaborando com as questões jurídicas para que o mandato siga firme e forte e avante. Antes de nós lembrarmos a sua passagem pela prefeitura, onde você atuou nesse sentido, né? Sim. Também pela Câmara de Vereadores, você ficou curioso para saber o projeto político do Gugu, Anderson? Fiquei muito curioso. Ele vai ter que passar para nós. Então está feita a pergunta. Resuma. O homem ia ser prefeiturável. Só que existe... Daqui a pouco não é mais, não foi mais. Exatamente, porque também está inserido num projeto político, tem time, tem grupo, e num grupo você tem que construir. Talvez não seja o seu momento, talvez seja o momento de uma outra pessoa, e você contribuindo com esse momento de outra pessoa, você se fortalece no grupo, você cria condições melhores para o futuro. E sempre lembrando, o Gugu é deputado hoje. Deputado eleito. Mandato cheio, né? Mandato cheio. Mandato cheio. E está muito bem o Gugu, Está muito bem. Muito bem. É vice-líder do governo atualmente. A expectativa é que venha a ser líder de governo no segundo semestre. Exatamente. E isso faz com que o projeto político não seja só um projeto pessoal, seja um projeto de um grupo, seja um projeto de um time. E nem só da eleição municipal. E nem só de uma eleição municipal. Tem outros para frente. O Gugu é deputado
tem compromisso não só com o povo de Cascavel, mas com o povo da região, com prefeitos, com vereadores da região. Existe um projeto envolto nisso. Sim. Então, ele certamente deve ter pensado que esse momento era o momento de colaborar num outro projeto, para que ele consiga desenvolver o projeto dele enquanto deputado. E o Gugu é jovem, é inteligente, formado em Direito também, você conhece bem, é articulado, está num grupo vencedor e vai chegar o momento dele de ser pré-candidato e candidato aqui em Cascavel. Pode perguntar duas coisas para o Gugu, por que ele não está vindo aqui, né? Já cansei de convidar, ele vai em tudo que é lugar, visita tudo e não vem aqui. Mas você está convidando ele ou está mandando recado pelos assessores? Não, eu falo direto com ele. Porque recado para assessor não dá certo, Miguel, tem que convidar o deputado. Assessor, que nem você já foi, é valoroso. Senão você não tinha sido assessor, e nem é agora. Mas o Gugu virá aqui qualquer hora. Virá, porque o Gugu nunca fugiu de entrevista, isso você sabe. Então, comparece. E a segunda coisa para você saber, a primeira entrevista com um agente público na vida pública do Gugu, quem fez foi o modesto repórter aqui, numa das rádios locais. O Gugu não tremia, mas engasgava, empacava e tal. E aí fizemos aquela entrevista, ela durou uns 20 minutos e teve começo, meio e fim. O Gugu nunca esquece disso aí, né? Que é uma coisa importante na vida do agente público, da primeira entrevista, viu, Anderson? Então, eu fiz com o Gugu. Uma pessoa amiga, querida, respeito muito, mas politicamente, evidentemente, que tem que tomar as decisões dele, né? E agora ele resolveu que cabe ao Renato Silva ser o próximo prefeito aqui de Cascavel. Exatamente. Ele e o PSD. Ele e o PSD. Que está ali já junto com o partido do PL. Partido do governador, partido do Gugu, e junto com o PL, que atualmente é o partido do Paranhos e do Renato Silva. Então. Tem controvérsia, tem gente que diz que é o Pacheco, né, Anderson? Alguns dizem exatamente Você isso. O que diz? Porque o seu partido é o... Eu estou no PMB, por Mais Brasil, mas faço parte do grupo o PMB, do PP. O PMB está com o progressista. Exatamente. E agora parece que tem uma confusão, podemos, não podemos, está meio dividido aí, mas em tese estaria lá também. Então, o que eu pergunto para você? O Pacheco tem condição de ser o nosso próximo prefeito ou vai perder para o Renato? Não, Pacheco hoje, ao meu ver, eu sou suspeito de falar. Não, fale, responda. Sou suspeito de falar, mas claro. Hoje Pacheco é o mais preparado. Eu, com todo respeito, eu tenho uma profunda admiração política pelos demais, como o Rodrigo agora mesmo explanou, o Gugu, muito preparado. Mas assim, eu tem que ter lado, né? É necessário haver uma renovação. Acho que Cascavel hoje precisa mudar um pouquinho de ares, para vir ideias novas e com isso a gente poder... O andamento Cascavel hoje está muito bem. Cá entre nós, Cascavel tem evoluído muito em vários aspectos, né? Sem dúvida. Estruturalmente, inclusive eu penso que politicamente também amadureceu bastante. Tanto que o diálogo eu vejo muito bom, né, entre Pacheco, Gugu, enfim, né? Mas o Pacheco tem se preparado, são 3 mandatos, já esteve na Câmara, e com certeza vai fazer a diferença. Se você combinar com o povo e conseguir a eleição e assumir a Câmara de Vereadores, me cite 3 bandeiras, e vai falar uma por vez, 3 bandeiras que você vai chegar no seu prefeiturável agora, né? Já tem que conversar com ele agora. Exato. E dizer, olha, você se elegendo e eu aqui, nós vamos fazer isso pelo povo de Cascavel. Já tem esse mapeamento feito ou ainda não? Já tem feito. Bom, o primeiro, claro, é um trabalho especial dedicado às pessoas com deficiência. Nós temos que avançar muito nisso, amadurecer, conscientizar a sociedade, conscientizar a imprensa, né, para que se propague a forma correta, e que nem nós estávamos agora conversando. Como você se direciona a pessoa com deficiência? Mas uma das bandeiras... Uma época que o pessoal dizia assim, só lá vai um aleijadinho. Exatamente. Aquele lá é um maneta. O seu caso aí, eu você tem um problema. Felizmente avançamos na linguagem para que deixe de ser ofensiva e seja mais inclusiva, e essa linguagem, porque ela tem um peso. A linguagem tem força. Mas ainda precisa trabalhar muito nesse sentido. Não, isso que você está dizendo que pretende. Essa é a grande verdade. O Pacheco já tem feito aí um trabalho sensacional de atenção, próximo, tanto que vários projetos, né, que ele tem colocado lá no Legislativo. Colocou recursos aí para então, a intenção no mandato dele
ampliar isso, aumentar isso, né, e dar uma atenção especial. Já você fala da segunda bandeira. Que negócio é esse de linguagem que tem que cuidar? Por exemplo, se a pessoa falar em preto, negro, escuridão, é uma coisa horrível, né? A negritude e tal. Aqui foi dito, acho que foi o vereador Edson Souza, que disse assim, que é preciso cuidar com a linguagem. Tem que ter uma linguagem que ela remete até a questão já prevista em lei, de que você está denegrindo, você não está falando certo quando fala no negrão, no pretão e tudo mais. É verdade isso, que pode dar até condenação judicial? É verdade, é verdade. Nós temos visto cada vez mais processos e condenações por ofensas, por racismo, por uma série de outras, difamação, injúria, calúnia, em que as pessoas se sentem ofendidas. Nós, agente público, e eu me enquadro nessa categoria ainda que enquanto assessor, nós temos que viabilizar uma forma de incluir as pessoas e não de afastar ela. E a linguagem, me parece, fora as políticas públicas, mas a linguagem é uma delas. Eu não posso mais usar termos que fizeram sentido há muitos anos atrás, há décadas atrás, preconceituosas, tá? Que afastam as pessoas. Portanto, o preto, a palavra, ela em si está tecnicamente correta. O negro também, existe um enquadramento. Agora, temos que perceber que a sociedade está segmentada em vários nichos. De orientação sexual, de religiosa e tal. E cada nicho, estamos falando dos indígenas que eu citei agora há pouco, cada nicho tem uma linguagem própria que é difícil você se apropriar de todas, porque é difícil você conhecer todas. Mas eu acho que nós, enquanto homens e mulheres minimamente de bom senso, precisamos avançar nisso, precisamos conhecer a linguagem que melhor atende à pessoa que ela se refere. Então eu sou um defensor de que deixemos alguns vícios do passado, deixemos encarávamos como brincadeiras do passado, mas não são mais brincadeiras. Eu não posso ficar brincando com alguém por 20 anos sobre um problema que ela venha a ter ou sobre uma categoria que ela se inclua. Cor da pele, orientação sexual. Né? Eu acho que sim, a linguagem ela é construída estruturalmente e ela representa poder, representa força, representa onde que eu quero colocar alguém. Quando eu me refiro a uma mulher, assim, de certa maneira, por exemplo, a gente pega, ou alguém que apresente um problema físico, deficiência física. Da orientação sexual, o cara fala, não, mas você é um baita de um viado. Isso é viadagem. Isso é um bando enfim, faz isso, mas não é brincando, faz para depreciar mesmo. Miguel, assim, é necessário ter um pouco de... Quando você fala, você já demonstra que você está cometendo uma discriminação. Aí dá problema hoje. É tênue, mas é necessário você saber com quem você está falando, se é algum amigo teu, muito próximo, que permite, que também tem esse bom humor com você e que não é carregado de um tom ofensivo, ou se está se referindo ofensivamente a qualquer pessoa que esteja passando por aí. Genérico, é verdade, que vocês, a intenção sua. Então, claro, nós brasileiros somos bem-humorados, fazemos brincadeiras. Agora, há brincadeiras a legislação mudou. Essa temos que nos atentar, viu, Leozinho? Não pode ficar falando assim, que tem lei agora que não tinha antes. Porque a sociedade mudou, porque a sociedade avançou nessas discussões, nessas pautas. E é necessário isso. Aqui eu cito o vereador Sidão da Telepar, que é preto, né? E ele fala, aqui o negrão, o pretão aqui, ele faz questão de assumir isso, de dizer, e para ele não tem problema nenhum. Anderson, vamos falar agora de uma outra questão até relacionada com essa conversa, que está boa, e o Tesser também entra aí para dar a opinião dele e até nos ajudar na análise jurídica do modo geral. Você saindo aí pela cidade, você se depara com muitos grupos de andarilhos, os chamados moradores de ruas, os drogaditos, que chama aí, ou os dependentes químicos, que é o mais correto, né? Pela cidade. Uns falam que tem 400, 500 aí, outros dizem que o número diminuiu um pouco, mas em seguida já vem, municípios vizinhos despejam aí nas entradas da cidade, e essa turma ocupa o espaço, precisa comer, precisa dormir, precisa alimentar o vício, né? Ou então ser tratado. Daí a cidade tem que oferecer a condição, tirar ele de lá, mas é que de repente ele não quer ir. E aí vem um lá e fala, não, ele tem direito de não querer ir. E então fica lá uma situação complicada. Isso tem a ver também com legislação municipal, Câmara de Vereadores,
Você tem espaço para isso aí na sua agenda da pré-campanha ou não? Não faz parte das minhas pautas, mas eu penso que, ao mesmo tempo, isso se inclui. Porque a gente está falando sobre assistência social. E pessoas com deficiência, quer dizer, está incluído dentro da assistência social. O município deveria fazer uma triagem mais específica, um acompanhamento maior. E entender como que tanta gente cai aqui na nossa cidade. Sim. Como tantas pessoas desocupadas, ainda se fossem pessoas que agregassem algo, mas nós vemos, como você mesmo falou, são pessoas com vícios, pessoas que não querem trabalhar. E aí, claro, o grande problema é aquela coisa, está amparado pela lei. Há situações onde a guarda municipal vai lá, mas o que vai fazer? Aí sempre surgem os defensores. E aí como é que fica? Então, assim, leis podem ser feitas e devem ser feitas. Sim. Inclusive são os vereadores que decidem a questão de aprovar ou não, para o executivo poder tocar para frente. Qualquer programa que você imaginar, seja na área da drogadição ou na área das pessoas especiais ou em outras áreas também, os senhores na Câmara vão discutir, legislar e por maioria aprovar, porque senão não vai passar de conversa fiada. Exato, porque a função do vereador, a função do vereador é essa, fiscalizar, né? Deveria, não sei se há algum vereador que está fazendo essa fiscalização. Tem gente que fiscaliza. E legislar, claro, pensar em leis, né? Para como se tratar essa situação. Mas ainda voltando àquele assunto das pessoas com deficiência que nós estávamos falando, né? Hoje há uma estimativa, uma estatística, isso do IBGE, que em torno de 8,9%, para ser bem exato, vamos colocar 9% da população brasileira tem alguma deficiência. São vários graus, né? O moderado, o grave e o leve, nos mais variados graus. Então você vê, hoje Cascavel está com aproximadamente 25 mil pessoas com deficiência. E aí se inclui, vamos jogar, eu não tenho também esse número, mas cadeirantes, né, deficientes visuais que precisam de acessibilidade, é uma porcentagem boa. E muitas dessas pessoas hoje, Miguel e Rodrigo, elas não podem sair, não podem visitar locais que elas gostariam de visitar porque não tem acessibilidade. A pessoa com cadeirante quer ir num evento, não pode. Ela quer transitar na rua, cadê as calçadas, com acessibilidade, cobrança, fiscalização. Então, são números significativos e que as pessoas não sabem. Então, é para isso que cabe a gente colocar um trabalho para isso. Agora, Rodrigo, não tem lei específica quando fazem um loteamento, por exemplo, ou quando o poder público vai fazer nova Carlos Gomes, que é uma obra em andamento. Sim, passei por lá ontem. E tal. Não tem que ter todas essas acessibilidades na calçada, não tem que ter previsto num projeto técnico decente, pelo menos, isso aí tudo? Sim, tem que estar previsto. A grande questão não é a lei. A grande questão, ela está lá, prevista, está garantindo isso. A grande questão é a execução. É quem fiscaliza, quem está construindo. Porque a previsão legal existe de acessibilidade. Hoje em dia tem não só a acessibilidade, que é aquela entrada em forma de rampinha para o cadeirante, mas também o piso pátio para os com uma deficiência visual. Então existem inúmeras formatações para permitir que as pessoas... Essa interrompendo você, abrir um parênteses, claro. Essa acessibilidade arquitetônica e urbanística, né? Dentre várias acessibilidades que são... E de outro lado, eles chamam a arquitetura hostil, que é aquela que dificulta as coisas. Esses dias aí, escutando a imprensa, que tem que escutar, né? Fazemos a nossa e temos que escutar todo mundo. O pessoal reclamando na televisão, assim, olha aqui, não tem como o cadeirante subir aqui, atravessar ali e tal, na obra que está em andamento. Como é que vai se explicar isso aí? Claro, aí é um pouco. Mas cabe ao gestor explicar, né? Fiscalizar e tal. E eu citei e provoquei porque ele está falando na questão fiscalizadora do legislativo. Ele não é engenheiro, não é arquiteto. A formação é outra. Exato. Mas ele é vereador, ele vai ter que E você veja que dentro dessas atribuições importantes do vereador, a margem de manobra do vereador para legislar, para criar uma lei nova, ela é muito pequena no município, frente ao executivo. Você não tem uma margem, você não pode legislar sobre tudo. Tá? Então essa função fiscalizadora, ela toma proporção de maior importância.
Porque senão você acaba fazendo lei sobre dia de não sei o que, homenagem não sei o que, você não consegue fazer uma lei que realmente impacte na vida do cidadão, cascavelense, por exemplo, porque você vai ter dificuldade para criar um programa municipal. Você não pode dar obrigações a uma secretaria, atribuições. Então a função fiscalizadora, hoje, no Legislativo Municipal, ela tem que estar ou igual ou superior à legisladora. Porque você vai pelo menos fiscalizar o que o município está fazendo. E se você não consegue criar um programa municipal, você fiscaliza o que o município está realizando. Agora nós temos um outro problema. É um detalhe importante que depois, o pessoal não se apercebe. Depois voltar a esse assunto. Você é vereador e o prefeito não é o seu. Você é um vereador de oposição. Vereador de oposição, viu? Oposição é oposição. Se você for feliz e o prefeito seu se eleger, você também é situação. E aí tem toda essa confusão aí que se estabelece. Você está de olho nisso, preparado para isso? Como é que vai ser, dentro das 4 linhas do mandato, essa questão de situação ou de oposição? Miguel, a partir do momento que eu sou eleito, eu estou lá representando pessoas que confiaram em mim. Independente do prefeito, eu tenho por obrigação cobrar e exigir que seja cumprido aquilo que eu estou defendendo. Essa que é a grande verdade. Se eu estou lá para defender as pessoas com deficiência, a acessibilidade, entre outras, o assunto é muito amplo, mas independente de quem estiver lá, eu vou cobrar, eu vou exigir, porque isso é necessário e é para isso que é importante que haja sensibilidade de quem vai estar assumindo uma cadeira lá, representando as pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que têm a sensibilidade, que são. Cascavel nunca teve um vereador que realmente encorpasse, que fosse deficiente e que tenha a sensibilidade e que saiba o que realmente essas pessoas passam no dia a dia. Eu convivo no dia a dia, através dos grupos, amigos, e eu sei como é difícil e é complicado. Então eu vou estar lá para isso, independente do prefeito que estiver. Já temos aí uma conversa muito adiantada com o Pacheco para se colocar em prática, né, e melhorar principalmente essas questões envolvendo as pessoas com deficiência. Mas mesmo se ele não cumprir, ele sabe, eu vou cobrar. Assessoria técnica, como é que funciona dentro de um gabinete? Você que já esteve na Câmara Municipal, assessorando também, convivendo com os gabinetes e tudo mais, né? E aqui temos um pré-candidato que evidentemente sabe que sozinho ele não vai tocar o mandato, né? Mesmo que seja um gabinete, 3, 4 assessores, uma situação toda específica do que ele vai pensar, ele vai precisar de gente. Mas como tem que ser o perfil de um assessor legislativo hoje? Na base do compadrismo? Não, o Rodrigo é amigo lá do Dietrich, que é amigo do fulano de tal, vamos botar o Rodrigo lá. Miguel, não se dá para esquecer que um projeto político, você é acompanhado por pessoas que te assessoraram. Então, eventualmente, essas pessoas vão participar do teu projeto político, do teu mandato e tal. Agora, se você é um vereador que não tem uma assessoria técnica, você vai pecar em muitos assuntos. Porque, evidentemente, você talvez domine um tema, um assunto da tua profissão, mas você não vai dominar todos os que o legislador está envolvido. Penso eu que o vereador ou o deputado, ele deve se cercar de assessorias técnicas e políticas. Assessoria técnica, um advogado, um contador, alguém da TI, alguém do marketing, tá? E política é o cara que tem vinculação com a base. Uma associação de moradores, um movimento social de outra linha. Então você tem que ter complementaridade. Porque vai chegar o cidadão no teu gabinete com uma dúvida jurídica. Se você não for advogado, você não vai atender. Nem todo mundo é o vereador Lauri, doutor Lauri, que é advogado e tem condições de atender sozinho uma dúvida jurídica. Então você vai ter que ter alguém nessa área. Mas vai chegar também o líder do bairro com o problema do bairro. Ou alguém que represente uma causa, um nicho que você representa, e falar, e aí, o que você está fazendo por nós? É a questão política. Então, e o Gugu faz muito bem isso, que tem essa configuração. Tem assessorias técnicas. Veja um detalhe, o cidadão, o homem ou a mulher, precisa ter uma densidade popular. Precisa, antes de querer testar eleitoral, que é do voto, ele precisa se misturar com o povo, né? É isso que você está querendo dizer, Se você não andar no meio do povo, você vai pedir voto para quem? Viu? Tem gente que erra o caminho do bairro, homem de Deus. É para ir lá no Floresta, acaba indo lá no Santa Cruz. Mas é por isso que aquilo que você falou no começo, não adianta que os outros queiram que você queira. Você tem que querer, você tem que ir. Você tem que abraçar isso. E você tem que apertar a mão do povo.
Você tem que ter essa capacidade de apertar a mão do povo, olhar no olho e pelo menos ouvir o que ele está te pedindo. Talvez você não saiba responder na hora. E é muito mais honesto você falar assim, ó, não sei, mas calma que eu vou descobrir isso para você. E daí você corre atrás de resolver. Você tem que ter assessor, porque você tem não vai assessor, ter tempo. você... Tem que ter assessor ágil, né? Para fazer o que tiver que eu me refiro, evidentemente, ao Google aqui, porque trabalho com ele e a experiência prática é essa, com ele, e vejo como funciona lá. O saco oficial hoje, ao seu alcance, é o do Google, então pode puxar à vontade. Mas já foi do Edgar Bueno esses dias aí, né? Sim. Eu vou perguntar sobre isso depois. Voltando aqui, nessa questão de assessoria, evidentemente que você não vai ter problema, né? Mas como é que faz para atender o povo? Você só vai atender pessoas especiais? Como é que você... Porque você está calcando muito em cima disso aí. Né? Tô calcando, Miguel, mas assim, até você me perguntou sobre as demais bandeiras. Então, fale mais uma. Vou falar. Hoje eu sou morador da região sul. Sul? Região sul, que seria a parte de... Quais os bairros da região sul? Guarujá, 14 de novembro, Santa Felicidade, Universitário, Tourist Park, Cascavel Velho e o Jardim Presidente. Região grande, né? Bem grande, são 86 mil habitantes. Isso. Eu creio que hoje, atualmente, já deva chegar aí em torno de 90 mil pessoas. Ou seja, é uma cidade. É uma cidade, maior que muitas cidades. É uma palotina. Claro, não se compara com a região norte, são 180, ou seja, são 100 mil pessoas a mais. Mas é uma região que... O que está precisando lá que você já apurou? São várias demandas. Várias demandas. Hoje, principalmente pelo trabalho que a gente tem feito junto com o Núcleo Territorial da Região Sul, então a gente tem acompanhado as demandas, feito inclusive pesquisas. Que núcleo é esse? É o núcleo específico da SIC para um trabalho com a Região Sul. Então, até, inclusive, nós estamos fazendo agora uma pesquisa com o empresariado, com a população, está sendo feito um levantamento para poder entender mais o que a região precisa. Mas vocês sabem que gargalos ali, nós temos vários, principalmente na questão da mobilidade. Eu tenho uma atuação bem envolvente com a região do 14 de novembro do Cascavel Velho. E eu vejo hoje, por exemplo, 14 de novembro, aquela baixada, aquela passagem ali, vocês já viram quanta polêmica. Lá da ponte do rio que cai lá? Ponte, chove em Foz do Iguaçu e enche o riozinho aqui. Aí a população fica o quê? Isolada. Está precisando um posto de saúde. Não tem posto de saúde. Dizem, mas o Sadiq Ziel, que é o vereador de lá, inclusive vai à reeleição, nos diz que está mexendo o doce. Está fazendo o que pode. Mas tá Você acha que vai assumir lá, seja o prefeito que for, e já vai fazer mais que ele? Miguel, mas é impressionante que, desculpe a sinceridade, mas não, todo ano político, aí surgem as mágicas e começa a brotar obras. Essa que é a grande verdade. Por exemplo, essa questão mesmo da ponte. Como é que vai ficar? Vai sair? A ponte está parada ainda, né? Não tem nada lá, acontecendo. A população precisa, a saúde precisa, a região do 14 de novembro, e assim como o Cascavel Velho, agora, claro, teve uma vitória. Eu sei que o prefeito reeleito, o Leonardo Paranhos, já disse que vai deixar alguma coisa encaminhada para aquela situação da ponte. O compromisso dele, não com o Sadiq, se tem o Sadiq que é o vereador de lá, mas é um monte de gente que busca isso aí. Você está entre essas pessoas. E é preciso que a gestão pública, onde tem o dinheiro, onde pode fazer, assumam esses compromissos. Só não pode ficar no pescoço, né? Não, que assim, a questão do vereador, como a gente falou, fiscalizar e legislar. Mas eu, caso eleito, chegando agora, claro, como pré-candidato, eu vou lutar arduamente por essas regiões, pela região sul. Certo. Confiando que vai ter um prefeito diferente, vai ter um prefeito que você vai conhecer, ter mais intimidade, de repente isso tudo pode dar certo também, né? Como é que fica, doutor Rodrigo Tesser, isso aí, o agente público promete, mas não cumpre? Como é que nós não temos como eleitores instrumentos, falam aí naquilo de registrar o plano de governo em cartório e tudo mais, mas isso não funciona, viu? Se não tiver vontade política. É um plano de governo, é uma expectativa do que você pretende realizar nos próximos 4 anos ser eleito. É um plano. Outra coisa são as condições reais de quando você senta naquela cadeira do paço lá do terceiro andar, que você teve muito por ali também.
8 anos. Isso, 8 na época. Então, você É, passou 8 8 anos puxando o saco oficial lá, teve muito lá também. Aliás, você estava lá naquela época também, puxando saco também, né? Essa história não sei. Eu tô fora. E acho que puxamos o saco de alguém junto na Câmara de Vereadores também. Também. Viu? E assim, ó, existe uma expectativa, e eu não acho que hoje em dia os candidatos que estejam aí, que eu conheço todos, ninguém mais está mentindo descaradamente para a população. Existe uma intenção de realizar aquilo. Agora, custa 20 milhões uma certa obra. Vai viabilizar onde? Governo federal? Governo estadual? Isso demanda... Está no orçamento? Porque o orçamento é de um ano para o outro. Exato. Às vezes, no plano plurianual, 4 Ele, anos... se assumir a Câmara, desejo sorte, ou o prefeito dele, ou outro qualquer, vai pegar um orçamento feito pelo Saínter. Então, e daí... Imagina! E daí você não tem... É assim, ó, as demandas são infinitas e o orçamento é finito. O orçamento existe um número, uma capacidade. Você tem que buscar onde? Você tem que buscar onde a tua grana? Aqui. Quer que eu olhe para a câmera? Porque o povo só está olhando o seu orelhão. Parece uma bistecona e tal. Você fica muito de lado assim, né? Daqui a pouco vamos chamar de Lima Duarte por aí, então. Olha para cá também, não fica só olhando lá pro verão. Você nem vai que eu gosto de... É verdade. Vai votar nele. Não sei. Não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Verdade, desculpa. Não pode pedir voto. Mas veja, o prefeito, o candidato que chega lá, tem um plano. Sim. E tenho certeza que ele tem intenção de realizar esse plano. Agora, tem grana para isso? Tem projeto que vai demorar quanto tempo para fazer o projeto? Quero fazer uma ponte lá então. Bota os engenheiros para trabalhar. Quantos meses vai demorar o projeto? E a licitação? E a grana? Às vezes não dá para fazer. Então eu não acho que hoje em dia tenha estelionato eleitoral como existiu muito no passado. Os candidatos que estão aí são bons. Eu conheço os 3 que estão despontando nas pesquisas. Considero todos eles bons. E acho que vão ter planos de governo que vão tentar realizar o máximo possível. Depende de grana do governo federal? Depende de grana do governo estadual? Sim. E dentro dessa configuração consegue entregar alguma coisa ou não. E depende de nós, lideranças dos bairros. Ele lá na Sul, o outro lá na Oeste, o outro... Claro. Se juntar e falar que vem com isso e depois... As prioridades. Porque você não pode trazer todas as demandas do teu bairro, porque vão ter todas as demandas do outro bairro. E infelizmente não o tempo, todo mundo. A burocracia e a grana tem que não dá conta de... prioridades. Temos que ter prioridades. Agora, você está preparado para trabalhar com as lideranças comunitárias também? Ou daqui a pouco você no seu mandato, e agora eu que sei, eu que faço? Como é que é isso? Tem vereador que faz isso. Miguel. Tem prefeito que faz isso também. Eu estive plenamente envolvido com o Conselho Comunitário das Associações de Moradores. Inclusive, eu era para ter sido o presidente. Eu não aceitei. Mas a associação de morador resolve alguma coisa, amigo? Vai depender do presidente. Se ele for correr atrás, se ele for lutar, ele bater, ele consegue. Tem associação que não consegue manter o telhado da sua sede sem buraco. Mas o grande depende do dinheiro do prefeito. Mas a gente tem vários exemplos aí de associações de moradores que administram seus salões comunitários de uma maneira primorosa. Que agora, bom, agora há casos que, pelo amor de Deus... O problema, Miguel, Rodrigo, é que eu não estou fazendo isso como uma crítica aos meus colegas, aos amigos, que são lideranças comunitárias, mas vários, eles se utilizam desse movimento para depois se lançarem, né, politicamente. E eu acho que a intenção deveria ser, em primeiro lugar, ele se colocar, ele servir a população, a comunidade, ele se colocar à disposição, ele fazer um trabalho. A partir do momento que ele faz um bom trabalho, é natural que o nome dele seja cogitado, mas os fatores são invertidos. Antes do camarada se lançar, vamos dizer, como o nome a presidente de uma associação de moradores, ele já é um pré-candidato. Pois tem isso bastante, né? Muito. Então, assim, isso sim, eu posso dizer para você, com certeza. Eu tenho acesso, eu tenho um bom envolvimento, eu tenho um bom relacionamento com todos os presidentes das associações de moradores. Então, esse é um trabalho que eu quero fazer também. Trazer eles e para que eles, representando as comunidades, eles passem as demandas. E você sabe que vai depender de voto para aprovar qualquer um desses projetos que você tem falado, precisa ser votado. Ainda mais esses que vão ter que demandar dinheiro. E o que hoje não demanda dinheiro? E aí é o executivo, e você não pode legislar em cima de matéria financeira. Como é que funciona isso, doutor Tess? Em tese, é um pouco burocrático isso, mas em tese você não pode criar um projeto de lei que vá gerar despesa para o executivo. Claro que, se você estabelece um programa
em que existe a grana, ou você diz da onde vem a grana, tá tudo certo. Pode fazer uma sugestão, é um projeto de lei, mas não... Não, mas você pode fazer um projeto de lei que gere despesa, desde que você, ou ela já esteja prevista lá, ou você diga de onde ou vem. desde que seja habilidoso e vá combinar com o prefeito antes. Ó, eu vou mandar de lá e você esquenta aqui. Claro. Manda de volta, né? Há de se ter uma certa sensibilidade de você construir um projeto de lei antes dele virar um projeto de lei no papel. Sim. Então você consegue organizar Você foi ele. procurador da prefeitura, recebeu muitos projetos, muitos processos oriundos do Legislativo, à época, de propostas de vereadores e tal, que o prefeito pediu o quê? O parecer do jurídico. Sim. Como pede lá o parecer de tal, né? Você derrubou a prancha de muita gente, dizendo, olha, prefeito, não dá por A, B ou C, ou passou tudo? Mas, não, veja, Miguel, o papel do assessor jurídico é dizer quando dá ou não dá legalmente. Politicamente é uma esfera que está além do que eu poderia opinar. Mas você não tem que dizer sim para tudo, principalmente se vem alguma coisa errada de lá, e vinha muita, e continua vindo, e é assim que funciona, porque às vezes o vereador tem uma ideia que ela é boa, mas ela não é juridicamente viável. Então ela é inconstitucional, por assim dizer. Então você tem que dizer não. Você tem que orientar o prefeito, que no caso fala, olha, prefeito, aqui não dá. Se passar essa ausência de autorização, de orientação, e o prefeito autorizar politicamente, o que pode acontecer com o prefeito? Assim, ó, o parecer do jurídico ele não é vinculativo, ele é opinativo. Então o prefeito pode, o prefeito é a autoridade máxima do município, no Poder Executivo, sim, pode decidir tudo o que ele quiser. Mas... Se não houver um erro grave, se não houver dolo, se não houver má fé, é só um projeto de lei que politicamente pode ser que se realize, pode ser que se realize. Lei de letra morta. Mas se tiver o vício de origem, daí tem que discutir juridicamente. Abre a porta para um processo de improbidade? Não, improbidade não. Qualquer um da sociedade, pelo menos, pode denunciar. Improbidade não, muito difícil, porque daí teria que ter um dolo de lesar o erário, de causar algum prejuízo. Mas pode ter um processo para discutir a constitucionalidade daquilo lá. Certo. Então vai para o Tribunal de Justiça e fala assim, essa lei não vale, porque essa lei é contra a Constituição do Federal, do Estado, ou contra a lei orgânica. Tanto é que um dos principais métodos e estratégias de oposição é você discutir juridicamente, porque senão a situação que é a maioria vai aprovar o que quiser. Para a oposição só sobra discutir. Pré-candidato Anderson, sabia disso aí? Sabia que o negócio às vezes engessa? E aí você tem que olhar para a sua base e dizer, meus queridos, não dá, porque o advogado disse que não pode, o outro disse que não é possível e tal, então vai ficar o buraco ali ou a ponte lá. Pode acontecer isso muitas vezes, viu? E, aliás, isso acontece em muitos casos. Mas é importante para isso, Miguel e Rodrigo, e aqueles que acompanham, que o vereador ele tenha um bom acesso, ele tenha diálogo. O diálogo sempre faz a diferença. Eu vejo dessa forma. Porque nós temos aí uma estimativa hoje de orçamento do município em torno de 2 bilhões e 160 milhões. Isso vai estar na mão de quem? Do executivo, do prefeito. A canetinha está na mão dele. E é um bom valor. E, claro, se há necessidade de recursos extras, a gente tem que trabalhar. Aí que entra a questão do diálogo. Você dialogar não só ali, mas de repente mais para cima, tu vai até no Estado, você vai lá na Federal buscar os recursos necessários. Diálogo, para mim, é a chave de tudo. Miguel, deixa eu só adiantar nesse do diálogo e do dizer não para quem tem que dizer. E você esteve lá, você, mesmo não vendo bem, foi testemunha ocular dos fatos. Quando fui procurador... eu usei óculos desde o início, meu filho. Mas você já não enxergava bem, você nunca enxergou bem. Você nunca enxergou bem. Mas é que daí o pessoal engana melhor, né? Só engana melhor. E você sabe que na área da imprensa, se um não vê, o outro enxerga dobrado, né? Alguns enxergam além, né? É que nem, pior que nós da imprensa, só os advogados. Advogado é uma classe tão correta, uma classe que está alinhada. Certo. E é unida, inclusive é uma classe unida. Você lembra que de vez em quando tinha que ir lá na Câmara de Vereadores dar explicação para os vereadores. Corretíssimo, é verdade. E lá tinha o Paulo Porto, um dos vereadores do PT, qualificadíssimo, professor universitário, indigenista, qualificadíssimo. E eu nunca tive nenhum embate com ele que não fosse na questão técnica. Então poderia dizer não para ele de forma técnica e fundamentada, e ele sempre, não que concordasse, mas sempre entendeu. Sim. Porque eu nunca fui lá para fazer política.
Eu fui lá para tecnicamente tentar justificar a minha resposta negativa. Então, assim, se você tem argumento técnico, quem é da oposição também vai entender. Não concorda, mas vai entender. Então, esse meio de campo, a política é isso. É construir, é conversar, é ser minimamente honesto. Vamos avançar aqui. Temos quantos minutos ainda aí, meu querido, só? Já estamos chegando, 10 então, porque não podemos passar de 1 hora. Sabe por quê? Porque senão depois não vai para o YouTube, que é 60, não vai para não sei aonde, que o Jardim explicou. Porque às vezes a gente faz 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, mas tem mídias sociais e eletrônicas e tal, que tem que ser 60 minutos. Não suportam o tempo. Isso posto, vamos agilizar. Você acha importante ter um transporte à disposição, um ônibus bem equipado, aparelhado, para as pessoas especiais acessarem, e está sabendo que dificilmente vai ter licitação do transporte ainda em tempo hábil, de estar tudo certo, realizado no ano 2024, que, portanto, cairá na próxima legislatura essa responsabilidade, né? É muito possível que ocorra isso aí. Você já analisou a questão do transporte e tal? O que acha? O transporte, ele faz parte da acessibilidade. Os ônibus têm que ser adaptados. Isso é lei. Isso consta, inclusive, nós temos aí a lei, né, brasileira de inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Ela coloca isso como obrigação, nesse caso dos municípios, enfim, no geral, a questão da acessibilidade. Grande parte hoje da frota cascavelense, ela tem acessibilidade, mas a gente sabe que existem várias falhas. Rampas não funcionando, enfim, despreparo daqueles que trabalham com transporte coletivo. E aí eu vou relembrar aquilo que eu falei agora há pouco, conscientização, preparar, treinar. A população tem que saber, ela tem que entender o que a pessoa precisa. O motorista, muitas vezes, ele não sabe nem como lidar com o cara. Aquela questão que eu falei, o cadeirante vai lá, tá, como é que eu vou lidar com esse cara? Cara, forma de falar, eu digo assim, forma carinhosa, pela liberdade que eu tenho. A gente tem várias situações, relatos de cadeirantes que, inclusive, que o motorista acionou a rampa em momento inadequado, o cadeirante caiu. Então, assim, precisa... Não é verdade assim, que nem eu falei para você antes. Isso é obrigação. A gente vai acompanhar e vai entrar na fiscalização. O município, por exemplo, agora está implantando uma frota de ônibus elétricos. Sim. A gente está com um problema muito sério. Qual? Deficiente visual. Ele depende do quê? Ouvido. A audição dele é que faz ele se localizar. Aí falam que esses ônibus novos são silenciosos. Silenciosos. Né? Então, entendi. A gente está com um problema muito sério, Rodrigo e Miguel, nesse sentido. Vai ter que ser feita uma reflexão. E agora, há poucos dias, nós tivemos ali uma reunião onde foi implantado, né, o Plano Municipal de Mobilidade. Eu participei e foi colocado isso em pauta. Uma boa observação. Por que dá deserto uma licitação, meu caro doutor? Se tem edital, todo mundo olha, o município vê, os advogados analisam, os técnicos e tal, e o prefeito fala, publica esse edital aí para nós ter a licitação do lixo, que está emperrada, do ônibus, que ainda não saiu, e outras tantas aí. E daqui a pouco dá um problema que não aparece ninguém para fazer um lance. Miguel, não conheço esses editais que você se referiu, tá? Lixo e transporte público em Cascavel. Uma licitação deserta geralmente é porque as cláusulas estão emperradas e não geram interesse nos participantes. Geralmente é questão econômica. O cara não vai ganhar o dinheiro que acha que teria que ganhar. Sim, existe uma equação econômico-financeira em qualquer empresa sim. que você tem que oferecer um serviço, ele vai te custar tanto, você tem que ter um lucro. Então pode ser, não conheço esses editais, mas a praxe você tem razão. O que está oferecido não é economicamente interessante. O porquê que não é interessante, cada empresa faz o seu ou cada município faz o seu. Agora no outro lado da moeda, o gestor público quer que seja cada vez menor o custo para ele, para a comunidade e tal, para suprir, satisfazer a questão social, etc. e tudo mais. E aí tem um conflito grande, né? Tem, porque esses serviços são essenciais. Estamos falando de lixo e transporte, por exemplo. Poderia ser outro. São serviços essenciais que devem sempre ser prestados continuamente. São os contratos eventualmente maiores dos municípios. Sim. Né? E os caixas, em que pese tem esse orçamento bilionário,
são verbas comprometidas. Você precisa, para trabalhar, você precisa de verbas de fora. Sim. Então, a coisa está emperrada. Aí o prefeito quer o quê? Gastar menos. Isso é uma praxe. Sim. Mas não consegue. Ao gastar menos, não tem quem vai prestar o serviço. E daí como é que faz? Cabe ao prefeito. Veja que é desafiadora essa situação. Não é trivial. Não é trivial. E exige muito dos homens e mulheres que querem assumir prefeituras. Seja a nossa, Santa Teresa, Toledo e por aí afora. Por isso que existe preparo e assessoria. Você tem que ter um mínimo de preparo, um mínimo de bom senso e tem que ter pulso. Porque vai chegar uma situação dessa para você decidir. Você vai ouvir teus assessores técnicos, mas quem decide, quem bota a mão ali, assina, é o prefeito. Então tem que ter pulso. Um prefeito que não tenha o mínimo de pulso para decidir as coisas está fadado a ser engolido pela máquina. O que você acha do endividamento do município? Os senhores vereadores dessa gestão aprovaram nos 2 mandatos do atual prefeito, que agora está indo para o final, faltam poucos meses, um volume bastante considerável de empréstimo, de recursos que vão ter que ser devolvidos. Esse a fundo perdido é muito pouco, né? A maioria dos recursos eles são aprazados, como dizem alguns, no sistema financeiro do banco. Outros falam que é na agiotagem do juro também. E é verdade isso aí, mas né? o que preocupa... Mas aí vocês, caso combinem com o povo e assumam, vão ter que continuar pagando isso. E aí? Miguel, a grande preocupação é que assim, Fomplata e BID são empréstimos em dólar. E aí nós temos um risco daqui a pouco do dólar subir e esse endividamento ele aumentar mais ainda. O BID, quando foi feito o empréstimo, eu não me recordo, mas creio que seja na época o dólar estava em torno de R$2, não sei, eu estou falando de repente uma besteira aqui, mas algo nisso, né? 2 alguma coisa. O dólar já está ontem em 5,40, algo assim. Então já mais que dobrou. Então assim, esse endividamento ele mais que dobrou. E aí, claro, tem que se ter uma consciência. O prefeito não vai pegar mais empréstimo. A capacidade hoje do município é de 1 bilhão e 200 milhões para emprestar dinheiro novo. Tem que ser feito as coisas com... O senhor vai aprovar, não vai? Tem que ser feito vai ser muito criterioso? Tem que ser feito com responsabilidade. E aí eu vou aproveitar o gancho daquilo que o Rodrigo falou agora. Questão técnica, tem que se ter pessoas com conhecimento, não basta eu falar assim, eu como... claro, politicamente é uma visão. Um eventual vereador falar assim, eu vou aprovar. Não, tem que ser feito com responsabilidade. Eu preciso consultar a minha equipe para que você analise se aquilo não vai comprometer, porque eu vou ser responsabilizado. A população vai me cobrar isso. Você vai ser cuidadoso, então, com a questão dos empréstimos. Faz parte da minha forma de ser, da minha vida, dos meus critérios de vida. Doutor Rodrigo, esse Tribunal de Contas do Estado é um pé no saco de muitos prefeitos, né? Fiscalizando essas coisas todas aí que nós estamos falando. E, via de regra, já tem dentro da prefeitura uma equipezinha que representa o Tribunal de Contas ali, olhando e vendo o que o prefeito está fazendo. E daqui a pouco se assina qualquer coisa aqui, online já está lá nos gabinetes onde tem que estar do Tribunal de Contas do Estado. Como é que funciona isso? Essa fiscalização é necessária, ser arrochada? Necessária. Miguel, você lembra do tempo que o prefeito ia na festa da comunidade no final de semana e pagava a conta com cheque da prefeitura? Lembro. Então, você lembra do tempo em que o prefeito comprava o que queria sem ter que explicar nada para ninguém? Esse tempo passou. Eu acompanhei um prefeito que comprou e disse o seguinte, eu vou comprar e vou pagar, mas você tem que entregar garantido, se você não me entregar eu estou ferrado. E o cidadão não entregou. E hoje não pode nem pensar em fazer isso aí. Hoje nós ainda temos um grande problema de corrupção no país. Né? Isso acontece em várias esferas. Mesmo com as instituições de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, funcionando. E funcionando bem. Eu, particularmente, sou um defensor de todas essas instituições de fiscalização. Muito bem. Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Já existiu o Observatório Social aqui em Cascavel, não sei se ainda existe mais. Já existe, enfim, mas está meio quieto. Está meio quieto, a imprensa às vezes passa pano. A imprensa também está meio quieta. Então, eu sou favorável à transparência, à fiscalização, porque senão você solta o cara. Bem. Então, caminha certo que o Tribunal de Contas não vai incomodar e vai deixar Anderson, rolar. acabou o que era doce aqui, ou não, né? Próxima vez a gente amplia os assuntos. Agradeço a sua presença, tem mais coisas para a gente falar. Oportunamente você volta aqui, mas tem que ter assim, um sangue forte, sangue nos olhos que eles chamam, né, para chegar lá na questão política. Então desejamos boa sorte,
sua despedida aí. Miguel, primeiro agradeço, né, satisfação aqui estar, como eu já falei, Prazer. com vocês aqui. A logística para mim tem sido aprendizado. Nesse bate-papo que a gente teve aqui, pode ter certeza, eu aprendi muito. Então, quero agradecer. Aprendeu e ensinou também, né? O que é importante. Obrigado, creio que a gente sempre tenta compartilhar. Claro, o lógico. principal é isso. E a gente está aí à disposição, né? Muito bem. Vamos trabalhando. Tesser, na próxima vinda que você vier com o tempo, pode ser que dê certo e a gente converse mais, né? Claro, claro. Mas, né? Miguel, Nem agradeço perguntei de também. outros assuntos, tá? Não, agradeço também o convite, a parceria de sempre. Ando por Curitiba, mas são 20 e poucos anos de Cascavel, sou grato a essa cidade. Os amigos que fiz. Você mantém as suas ligações aqui? Não, todas tenho elas, família, né? o meu escritório está aqui. Esses dias você isso. conversou com o Dr. Júlio, que é meu sim, sócio. Então Então o escritório está aqui, os clientes estão aqui, os amigos estão aqui, família está aqui. Ando por Curitiba, mas morro de saudade de Cascavel. Venho pouco pela dinâmica do trabalho, Isso. mas assim, não esqueço, gosto muito de estar por aqui. Obrigado pelo convite de novo, viu, Miguel? Agradeço também a presença, a parte técnica ali, no comando do Chico, o Leozinho que estava ali, não trouxe cafezinho para nós todos, e também a nossa chancela, a parceria do Grupo Mantovani, que sempre nos possibilita estar aqui, onde a gente anuncia aqui a marca do Grupo Mantovani, uma marca muito forte e tradicional. Até a próxima.